Lari Pedrosa, terapeuta, professora e também escritora. Hoje, a nossa convidada no Cultura e Saber. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, vamos falar dessa obra, Uma Nova Mulher, curando a conexão mãe e filha. Aí um assunto bem importante. Sim, às vezes as mulheres podem olhar esse título e dizer o que ela quer dizer, uma nova mulher? E logo em seguida vem um anúncio que fala curando a conexão mãe e filho. O que que é? É sobre o que esse livro, né? Uhum. E, naturalmente, para que a gente se torne uma nova mulher, antes nós temos que fazer uma visita na nossa história, na nossa infância, na nossa juventude, e ali encontrar algumas informações importantes para a gente realmente se monitorar de algo novo para se tornar uma mulher nova. Uhum. Então, a relação com a mãe é a primeira relação que nós recebemos na vida. Uhum. A relação com a mãe é o primeiro amor que a gente recebeu da vida. E eu sempre falo, gostando ou não da mãe. Uhum. Esse é o porém, porque muitas vezes chegou da nossa mãe a melhor parte dela, porque a mãe dá à filha aquilo que ela mesma é, Uhum. mas muitas vezes chega a pior parte dela. E nós somos formadas tanto dessa boa parte quanto dessa parte ruim, difícil. E como mulheres, muitas vezes nós temos e carregamos e mostramos esses traços difíceis na nossa personalidade, comportamento, emoções, sentimentos, e algo interessante, na reprodução de histórias. Nem sempre a mesma história, mas muitas vezes o mesmo sentir. Então eu mostro isso, por isso conexão. Uhum. É o resultado também dos atendimentos terapêuticos que você faz? Esse livro, ele é o resultado de toda a minha performance de trabalho e estudo. Então Uhum. tem 15 anos que eu estudo essa abordagem, que é a abordagem sistêmica familiar. Uhum. E dentro desses 15 anos que eu estudo, não é um estudo sistemático, regular, por exemplo, como do banco da escola, porque é só teórico, mas é um estudo muito teórico vivencial. Então existem vivências nessa abordagem que levam a gente para sentir a nossa dor, compreender um pouco melhor essa dor por meio, por exemplo, dos sofrimentos ou de outros sentimentos que a gente joga para Uhum. as nossas vidas. Então, a partir de toda essa observação comigo, e à medida que eu fui começando os atendimentos, acompanhando as mulheres, acompanhando os homens, eu Uhum. fui observando que havia efeitos dessa relação. Então, à medida que a gente promove não só uma observação e uma orientação clínica, terapêutica, né, dentro da linha das emoções e da linha psicológica, a gente percebe efeitos de cura mesmo, de resoluções que vão trazendo uma ampliação da consciência, do olhar daquela mulher, daquele homem, e vai gerando, né, foi gerando e vai gerando para mim conteúdos. Uhum. O que você fala aí das mães, e depois a gente vai falar do efeito nas filhas? Certo. Esse livro é um convite para que nós filhas, nós mulheres, todas somos filhas, nem sempre somos mães. Uhum. Eu sempre falo, somos maternas. Não ter filhos não impede a mulher de ser materna. Hum. Mas nem todas têm filhos, assim, eu não tenho filhos, né, Uhum. mas somos todas maternas e somos todas filhas. Então o Uhum. primeiro lugar da vida que nós ganhamos foi o lugar de filha. Uhum. Então quando eu convido as mulheres a olharem para as mães, eu estou convidando a olhar para a mãe de cada uma delas. Uhum. Muitas vezes é uma mãe que foi muito boa, muito favorável para elas. Teve uma educação e uma função de cuidado, de afeto, de carinho, de nutrição, de acolhimento, de colo, de proteção, de segurança. Essa mãe favorável, ela não é perfeita, mas ela é favorável, ou seja, ela acompanhou a infância e a juventude daquela filha de uma maneira que ela pôde dar a ela o suporte do desenvolvimento humano necessário para ela. Mas nós temos também quadros de mães difíceis. Hum. Quem são essas mães? Que a gente costuma dizer desfavoráveis. Por quê? Quem são elas? Então, nós temos quadros de maternidade em que a mãe não ficou com os filhos, não ficou com aquela filha, por Uhum. diversos motivos. Ou porque
fez a adoção mesmo, ela fez a doação para que fosse adotada aquela criança, Uhum. ou porque ela teve vários transtornos emocionais e mentais, ou ela teve doenças que impediu ela de ter uma proximidade, uma intimidade com aquela filha, Uhum. e ela muitas vezes veio a óbito, ou ela foi embora por vários motivos também. Então, quando a gente percebe num quadro, por exemplo, de dor, em que uma mãe desfavorável, ela não acompanhou o crescimento da filha dela, ela não estava ali para protegê-la, para orientá-la, para dar Uhum. a segurança que ela gostaria de receber como criança, a gente percebe que existem efeitos muito graves na formação daquela mulher. Ela vem para a fase adulta como filha ferida e como uma mulher danificada em vários lugares dela, por exemplo, no comportamento, nos sentimentos e nas emoções. Ela está marcada. Onde é que eu vejo isso? Na relação dela de casal, na relação dela profissional, financeira, com a maternidade, com os filhos, com a saúde, com a sexualidade, diversos outros setores. Mostram Uhum. que aquela origem com a mãe danificada, destruída, leva a efeitos também falhos na atualidade dela. Uhum. Então aqui eu não falo da mãe XYZ dando rótulos, fazendo aquele diagnóstico em que eu falo, olha, essa aqui tem o tal diagnóstico X. Não, eu coloquei de uma forma geral, Uhum. mas quem vai ler vai falar, poxa, aqui está o tipo de mãe que eu tenho mesmo de uma forma geral. E ela Uhum. vai compreender os efeitos daquela maternidade na vida dela, tanto a mãe favorável quanto a mãe desfavorável. Então é Uhum. desse lugar que eu falo das mães. E por que que eu não falo, por exemplo, que essa mãe tem que melhorar, que ela precisa chegar num conhecimento, numa consciência melhor? Porque o lugar que a gente desenvolve uma mulher não é na função da maternidade. É lá atrás, como filha. Então é quando ela vai aprender a olhar para a mãe, ela no lugar dela de filha, a mãe no lugar de mãe, o que ela viu da mãe na infância. Ela vai conhecer isso. Ah, eu percebi que a minha mãe não era uma mulher que se valorizava, não se respeitava. Uhum. Ela não falava bem do pai dela, da mãe dela, por exemplo, ou do meu Uhum. próprio pai. Ela também tinha um efeito de forma de agir, de trato com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Então, a gente faz uma visita desse olhar. Como que você olhou para sua mãe e o que que você enxergou? Isso Uhum. tudo gerou efeitos. Então é desse lugar também que eu vou convidando essa filha a falar, então agora que você olhou assim, que agora você está vendo como você a viu, o convite é, nós não vamos mudar a sua infância, mas nós podemos mudar a sua forma de olhar para ela. Isso é uma maneira também de tratar os traumas. Uhum. Trauma é uma dor que vai seguir para sempre numa pessoa, Uhum. mas ele não precisa seguir com um volume muito alto. Pode abaixar esse volume. Uhum. Como? Fazendo aquela pergunta interna: o que que eu posso aprender com aquela realidade, com Uhum. aquela dificuldade da minha história, com aquele trauma? E o que que você percebe nesses atendimentos quando já existe essa consciência de que talvez a pessoa não entenda por que que ela é agressiva ou não entenda, porque de repente ela é muito sensível e ela consegue enxergar depois avaliando e na terapia que tem muito da mãe dela disso. Como que ela consegue trabalhar isso nela? Essa percepção, que é o primeiro olhar, que é o primeiro encontro com a compreensão, Uhum. é que vai levá-la a gerar uma força para que ela possa modificar esse sentir e essa postura. Uhum. Então, o primeiro passo da mudança é o reconhecer a realidade. Muito difícil às vezes. O que você disse, muitas vezes a gente tem aí traços da nossa personalidade, características, que a gente entende que é isso mesmo. Ah, eu sou sensível, eu sou chorosa, eu sou Uhum. insegura, eu sou muito carente, sei lá, parece que eu tenho uma certa dependência nas relações. E é assim mesmo a vida. Não, não é assim mesmo, não.
Nós podemos olhar e fazer um convite à mudança sobre isso. Temos também mulheres, eu sou agitada, eu sou agressiva, eu sou controladora, eu sou muito possessiva, eu sou muito ansiosa. Temos como mexer nisso também. Como? Primeiramente olhando para isso. Quando a pessoa reconhece, ela entende que ela realmente tem esses traços, e que ela não está vendo isso como é isso mesmo, ou seja, Uhum. está tudo bem? Não, não está tudo bem. Isso não está me fazendo bem. Isso não faz bem para o outro. Esse outro pode ser podem ser os filhos, podem ser o cônjuge, pode ser o líder, os liderados, enfim, podem ser pessoas muito importantes para a vida dessa pessoa. Uhum. Então, a partir desse lugar é que a pessoa começa a se mover, porque quando a gente vê, a gente começa a resolver. Hum. E esse movimento, esse se mover, ou seja, esse movimento, ele é como se fosse um treinamento de academia. Você sabe que você tem uma tendência a ser agressiva, por exemplo, controladora. Uhum. E como, depois que eu vejo isso, como trabalhar com isso? Existem técnicas, uma conversa assim muito elaborada, um acompanhamento de perto, né, de um profissional com essa pessoa, Uhum. vai ajudar essa pessoa a diminuir, de novo, o volume desses traços para gerar o quê? Novos traços, ou seja, novos comportamentos, uma nova postura. Quando eu falo diminuir o volume, eu estou falando da energia que a pessoa coloca naquele sentir dela, Uhum. naquela forma de compreender o mundo, vamos pensar assim. Você vai falar, então, por exemplo, se eu sou uma mulher muito nervosa e que grita demais, especialmente com os filhos, Uhum. eu posso aprender a perceber primeiro isso e começar a tirar esse traço da minha vida, essa forma da minha vida de ser? Sim, é Uhum. possível ser. É como se fosse um treinamento de academia. E É uma aí, consciência, né, que você gera traz. consciência primeiro, mas nem sempre a consciência faz a mudança. Muitas Uhum. pessoas, Priscila, conhecem tudo o que está aqui, mas não internalizou. Esse internalizar é um estado de permissão, é um estado de merecimento. Por exemplo, se eu tenho um perfil histérico e eu quero ser uma mulher mais calma, mais polida, mais equilibrada, eu vou Uhum. aprendendo a acalmar a minha histeria. A minha histeria é um grito de pedido de ajuda. Uhum. Então não é simples assim, eu tenho uma característica que é a histeria. É uma característica da personalidade. Mas o que que ela fala? O que que ela pede? O que que essa característica fala? O que que ela pede? Então, a gente consegue sim trabalhar, se mover-se. Uhum. E muitas pessoas falam: Poxa, eu já fui tão nervosa e agora eu não sou. Uhum. Poxa, eu já fui tão histérica e agora eu não sou. E o que que aconteceu? Teve uma mágica ali? Não. Teve muito trabalho. E o que que aconteceu? Essa pessoa foi percebendo que aquela forma de agir era uma forma destrutiva para ela, autodestrutiva. Ela acabava que ela se anulava, por exemplo, em ser uma pessoa benevolente, alegre, prazerosa, calma, passiva, no bom sentido. É uma passividade ativa, que eu costumo dizer. E isso faz com que a pessoa fala, poxa, eu amadureci, não é assim? Eu É. amadureci. E amadurecimento é o quê? Crescer sobre as dores. No caso das dores, né, como você acabou de falar, muitas filhas acabam, quando identificam ou acabam, passando por situações e culpam, colocam a culpa ali nas mães. Esse livro também ajuda a se livrar desse sentimento, né, que também é destrutivo para as Muito. duas, para a mãe e para a filha, né, nessa relação de culpa. Imagina, Priscila. Uma mulher que, como filha, foi muito ferida pela mãe, ela tem uma mala de queixas. Ela pode descrever cada ato nocivo da mãe dela, que ela tem memória, porque não é tudo, Aham. e ela tem essa mala de queixas, e se ela ficar onde ela for levando essa mala, tudo é falando mal da mãe. Hum. Então, a minha mãe não presta, a minha mãe não importa para mim. Essa é uma fala geral. E por quê? Aí ali tem as queixas. Queixas, queixas, queixas. Com as queixas nascem as críticas.
Críticas, críticas, críticas. E o que que é isso? Isso é julgamento. Tipo, a minha mãe não foi boa para mim, o suficiente para me tornar uma boa mulher, por exemplo. Uhum. Ok. Quando a gente faz o convite para essa mulher, para que ela olhe para essa dor, ela vai dizer, mas vai ser muito difícil para mim. Aí eu costumo dizer, sim, vai ser um passo e um movimento muito difícil. Mas mais difícil vai ser você atravessar uma vida inteira do mesmo jeito, com essa dor ancorada nas queixas, nas críticas, e o que que é o pior? O efeito disso. Aquela filha que fala assim, eu não vou ser mãe como a minha mãe. Deus que me livre repetir o que a minha mãe foi para mim. Um exemplo. Eu não vou ser como a minha mãe, como esposa. Deus que me livre ser uma mulher como a minha mãe foi com meu pai. Um exemplo. Uhum. Mas geralmente o que que eu observo, o que que eu mostro para essa mulher? Que às vezes ela conseguiu ser um pouco melhor para os filhos e para o companheiro ou companheira. A questão é que ela é idêntica com ela mesma. Então ela faz com ela o que a mãe fazia. Ou seja, se a mãe era uma mulher muito exigente, que cobrava sempre dela, que nunca elogiava, que nunca reconhecia os talentos dela, as capacidades dela, pelo contrário, minava aqueles conhecimentos. Tipo, de você eu esperava que era isso mesmo, porque nada vai ser bom. Tem frases que a gente mostra. Você nunca vai dar certo. Eu não confio que com você as coisas vão acontecer. Essa mãe que mina a força da filha, essa mulher, ela geralmente é tão perfeccionista e ela faz isso com ela. Nossa. Então a gente às vezes mostra, você realmente conseguiu não fazer isso com uma filha, por exemplo, ou com um filho. Entre aspas. Ela acha que não conseguiu. Uhum. Quer dizer, que ela conseguiu ser diferente da mãe. Mas a gente vai pegando pontos e vai mostrando que não. Olha aqui, você sendo exatamente como a sua mãe. Larissa, por quê? Porque a mãe dá para os filhos aquilo que ela recebeu da própria mãe. Hum. Agora imagina, se você recebe uma maternidade comprometida com várias falhas, você só tem aquele conteúdo para entregar para os seus filhos, vindo da mãe. Uhum. Você vai falar, mas ela não aprende só com a mãe. Naturalmente que não. Ela aprende com outras mulheres, professoras, madrinhas, avós, tias, vizinhas, amigas. Naturalmente que ela aprende com outras, mas o vínculo, as marcas estão todas nessa conexão mãe e filha. Uhum. Então é um ponto muito importante. Uhum. E as pessoas, elas começam a fazer o caminho da mudança quando elas percebem que o que eu estou falando aqui é fato, é real. Uhum. E até esses sentimentos, eles são gerados ali, na gravidez? Essa relação, porque é tudo muito perto, né, o que a gente falou, é diferente com o homem, com o pai, às vezes para o homem cai a ficha que é pai quando o neném nasce, mas a mãe não, quando ela sabe que ela está grávida, parece que ela já se tornou A ficha mãe, caiu. e ela passa para essa criança até as coisas que ela viveu, os medos, as frustrações, sem perceber? Isso é possível ou não? Olha, são estudos que revelam que sim. Então, Uhum. nós temos várias linhas de estudos dentro da neurociência, da epigenética e de outras linhas Uhum. que mostram, que comprovam, tanto na medicina, na física, que isso é real, sim. Desde o primeiro dia da concepção daquela criança, daquela filha ou daquele filho, Uhum. todo o sentimento da mãe, todo o comportamento da mãe vai gerando conteúdo para aquele embriãozinho que vai gerando, né, que vai crescendo, vai se tornando um feto, um bebê. E sim, nós temos memória, não só afetiva, mas memória de situações, de sentimentos da mãe que estão impregnados em nós. Então, sim, quando a mãe está grávida, ela pode estar lá atravessando uma série de sentimentos difíceis. E a criança está tomando todo aquele sentir da mãe. Ela está se formando naquele sentir. Isso é real. A gente mostra isso. Se eu abro uma meditação com você aqui agora, claro, não agora, mas numa possibilidade, Aham. a gente consegue tocar a alma nessa memória, nessa lembrança.
É Uhum, possível. E aí fica realmente, assim, muito evidente uhum, que a mãe, ela tem uma participação na formação dos filhos, tanto homens quanto mulheres, gigantesca, se não dizer a maior e única. uhum. É, até tem muitas pessoas que elas são muito medrosas, até para dar um exemplo nisso que a gente está falando. Tem muito medo, medo de tudo. E às vezes não sabe a raiz desse medo. Por que que eu tenho tanto medo? Ah, eu sou uma pessoa medrosa. A gente pode se voltar um pouquinho, avaliar ali na mãe, naquele momento que ela passou também, pode ter sido um medo naquele momento, naquela gravidez, e isso passado para a pessoa. Como reverter, então? Como então olhar e falar assim: "Ok, eu sou uma pessoa muito medrosa por conta do que aconteceu com a minha mãe na gestação, na minha infância, mas eu não quero mais ser assim. Uhum, O que fazer?" uhum. Vamos pensar assim, a mãe atravessou processos de traumas. Uhum, Então aquela criança, ela nasce já trazendo o trauma da mãe com ela, sim, no mínimo no sentir. Ela tem um certo respeito por determinadas situações, porque ela é como se ela entendesse que aquilo ali não é bom, hum, ok? Então sim, gerou medo. Vamos que a mãe tenha, vamos pegar um quadro assim, por exemplo, a cobra quase picou a mãe, uma cobra. uhum, A tendência é essa criança, né, assim, essa filha ou esse filho nascer ou com medo da cobra ou sem nenhum medo daquela cobra. Pelo contrário, onde tem cobra eu quero matar. hum, Existe adoção e existe reação, tá. ok? Mas ok, então foi identificado que a minha, né, minha mãe passou por aquilo ali, que eu tenho Uhum, medo de bicho, por exemplo. Mas eu tenho também, assim, um convite a dizer para aquela pessoa, porque aquele trauma é indireto na vida do filho e da filha. Ele não é direto. Não foi sim. você que passou por aquilo ali. Uhum, Então, é um efeito de um sentir que você tomou, ou seja, pegou para você e está carregando uma carga que não diz respeito a você, porque não é sobre você. Poxa, eu não tenho, uma cobra não me ameaçou. Então, o primeiro processo da mudança é reconhecer o fato uhum, e saber separar o que é da mãe e o que é dele, o que é dela. Porque separar é muito importante, não é só para o medo, não. Né, para as memórias que nós temos uhum, afetivas, não é só para isso, não, é para tudo. Todos os traços, todos os sentimentos que chegaram da mãe para nós, é importante que a gente saiba separar o que é da mãe e o que é dos filhos, da uhum, filha. Então, como? Primeiro, reconhecendo. Segundo, compreendendo que se eu quero fazer a mudança, então eu tenho uma capacidade que sim pode ser potencializada e essa potencialização me leva a uma performance diferente da mãe. Ou seja, eu aprendo a pensar, a sentir e a fazer diferente da minha própria mãe. É possível? Super possível. Inclusive quando a mãe gera trauma naquele filho ou naquela filha. uhum, Agora imagina quando é indireto, como é o que a gente está falando aqui, que veio lá das questões da mãe, da origem, da vida dela, das coisas dela. Então a gente precisa saber separar o que é meu, o que é da mãe, o que foi da história da minha mãe e o que é da minha história, da minha vivência. A partir disso, Larissa, mas só com a consciência eu vou saber separar? Vai precisar aprender a separar e uhum, vai precisar aprender a fazer diferente. Então, nós temos, assim, algumas explicações que mostram, eu falo que são 5 capítulos da mudança. Cada capítulozinho eu vou dando conto uma historinha que mostra como que a gente faz a mudança. Eu falo que no terceiro capítulo do que eu conto, a gente cai no buraco sempre. Só que uhum, não cai mais como se fôssemos inocentes, e sim como responsáveis. Então, quando a gente muitas vezes fala assim, poxa, por exemplo, eu não vou comer açúcar mais. E amanhã eu estou comendo um doce, uhum, eu que me joguei no buraco, porque eu falei que eu não ia comer açúcar mais, não é verdade? Mas eu que estou sim. comendo. Mesmo que eu fale, mas eu fiquei ansiosa. Mas eu Aham, que me joguei naquele buraco. Então a gente vai mostrando isso e vai trabalhando com as pessoas essa mudança de polaridades, essa uhum, força, potencializando. Por isso que terapia, Priscila, é um processo extremamente necessário. sim. Se todos pudessem fazer, Uhum, independentemente das linhas, independentemente dos profissionais, assim, no caso,
se é sério, se é rígido, se é alegre, se é aberto. Isso aí vai muito. Hum, Você escolhe o perfil de profissional que você deseja. Juntamente com uma equipe, por exemplo, médica, que vai estar te apoiando, uhum, profissionais de exercícios físicos, de alimentação. A gente está com uma rede de apoio aí gigante, com profissionais incríveis de várias áreas. Todas elas contribuem para a mudança dessa pessoa. uhum. Esse livro pode ser indicado também para gestantes, já pensando ali num futuro, né, ter ali um filho, uma filha mais saudável, né, emocionalmente? Com certeza, e de preferência até antes de engravidar. Hum, Mulheres que desejam ser mães, por favor, leia esse livro. Exatamente para que vocês entrem em contato com essa teoria ou essa realidade da vida de vocês com relação a como eu me relaciono com a minha própria mãe dentro de mim. uhum, O que de bom eu guardo dela e potencializo na minha vida, ou seja, nós somos as nossas mães, mas em qual parte, melhor ou pior? E o que que eu também guardo, trago dessa mãe para mim, de difícil e que está pesando a minha vida hoje? A partir disso, você vai falar: "Lari, mas você não está falando que a mãe tem a geração dela, a filha tem a geração dela, que ela precisa saber separar o que é de uma, que é de outra?" Sim, só que eu estou falando já de um momento consciente. Na inconsciência está tudo emaranhado, está tudo sim, bagunçado. hum, Então, esse é o ponto. É importante que a gente entenda que nós estamos vivendo a nossa geração, a nossa vida, mas com muitos conteúdos de mãe, gostando ou não daquela mãe. uhum, Por isso que é importante a gente compreender o que, que realmente vai estabelecer na nossa atualidade. Tipo, por exemplo, se a minha mãe era uma mulher muito ansiosa, eu vim com uma certa ansiedade. Mas hoje eu estou trabalhando para que eu não me, para que eu não fique, não fique ansiosa, porque eu uhum, estou vivendo uma história completamente diferente dela. E eu sou atenta, porque onde gerou a ansiedade da minha mãe, eu percebi, observando a história dela, e eu entendo que, como eu sou ela, se eu tenho o mesmo quadro repetido, com certeza eu vou ter os mesmos efeitos. Minha mãe faleceu com 59 anos. A uhum, mãe dela, minha avó, com 59 anos. Se eu não me cuidar, qual é a idade que eu vou falecer? Isso é sério, isso é real. uhum, Você vai falar, mas como assim é real? Existe uma dor que está seguindo adiante. Existe uma lealdade que está seguindo adiante. De mulheres que carregam provavelmente dores que elas desconhecem as causas. Na minha observação sistêmica, o que eu observo que é com relação à própria mãe, mas também é com relação aos homens, aos casamentos. Então, hoje, o cuidado que eu tenho, Priscila, é ter um bom casamento. Porque se eu tiver numa relação de casal difícil, nociva, tóxica, eu vou adoecer como a minha avó adoeceu e como a minha mãe adoeceu. hum, E a sentença da minha família, das mulheres, quando estão no adoecimento, é a própria morte. Isso é fato, isso é real na minha história. sim, Eu conto um pouquinho disso aqui. uhum. Daí a gente pode entender então o que que é a cura, né, a cura Isso. nessas relações e também não olhar com julgamento, porque cada uma tem Nenhum uma julgamento. história, né, e se a gente parar para olhar também as nossas mães, elas fizeram o melhor, mas elas também tiveram as histórias delas, né. O julgamento é uma trava para a evolução da mulher. O julgamento dela com a mãe e com o pai. Aham. É uma trava. Ela se trava, ela se tranca, ela não evolui como mulher. Então, nós não resolvemos dores, as dores antigas com mães e avós, com as mulheres da família, julgando-as. Hum, Nós resolvemos enfrentando a realidade difícil de cada uma delas, sem dor, no sentido de falar assim: ai, credo, coitada, nossa senhora, olha o que minha avó passou, minha mãe uhum, passou. Não, vou compreender que tem o tempo da geração delas. Então, por exemplo, meu avô, ele foi um homem de muitas mulheres. Dificilmente homens daquela época tinham uma mulher só. Tem algo ali da geração. Tem outras explicações? Com certeza, mas tem algo que é transgeracional e uhum, que a gente considera a cultura daquela época.
A minha mãe já veio para uma outra história, para uma um outro contexto familiar. Não foi diferente o perfil de homem que ela teve. Tanto meu avô quanto meu pai, homens incríveis, pais incríveis. Uhum. Homens que deram trabalho e dão trabalho? Sim. Eu, por exemplo, cuido porque um perfil de homem que vai ameaçar uma troca favorável comigo, ou seja, um homem que vai me deixar com inseguranças, Uhum. vai me adoecer, Sim. né? Então, por exemplo, onde eu quero chegar com isso? Eu tenho pai, Priscila, eu amo. Eu estava conversando com meu pai aqui antes de vir, ele me abençoando, me dando todo um amparo. A minha mãe já é falecida. E eu assim, pai, você é tão fofinho, assim, tão, sabe assim, de verdade, ele pode ter sido muito difícil para ela como homem, mas ele não é o meu homem. É dela, foi dela, da história dela. Eles me ensinaram com as próprias dores. Ele sabe que não foi tão simples para ela e nem para ele. Eu não entro nisso mais, no inconsciente, muito menos consciente. Aham. Então, voltando para o meu lugar de filha e poder ser só filha dele e dela, eu ganho os pais, eu não julgo ele como homem e muito menos ela como mulher. E eu ganho um presente que é poder ser uma mulher ou dar para minha mãe uma mulher dentro de mim. Não é melhor que ela, mas com oportunidade melhor que ela. Por exemplo, hoje, o casamento que eu tenho, ele pode até ser ruim amanhã, mas aí eu também não fico na relação. Eu tenho um combinado comigo primeiro Aham. e até mesmo com meu marido. Eu falo, olha, essa é a minha história, esses foram os adoecimentos da minha mãe e avó, por exemplo. Aqui, esse perfil de adoecimento não me alimenta bem, Aham. não me nutre bem. Então, cabe a mim ter posicionamento, a decisão, a postura de saber também quais são as escolhas que eu faço. Não é verdade? Lari, a gente podia conversar ainda mais 1 hora, né? Porque esse assunto é muito profundo. Pena que o nosso programa já Olha terminou, só. mas eu quero deixar um tempinho ainda para você dar as suas redes sociais, onde as pessoas conseguem também encontrar o seu livro. O livro Uma Nova Mulher Curando a Conexão Mãe e Filha está na Amazon, aqui em São Paulo, em várias livrarias da Leitura, da Livraria da Vila, Uhum. outras livrarias também que eu saiba. Tem a editora aqui é de São Paulo, que é a Literary Books International. Tem direto comigo para quem quer comprar com dedicatória. Então, assim, espaço é que não falta de vendas. Mas a Amazon tem sido hoje o maior distribuidor de livros no Brasil, né? Então, também a gente indica muito lá. E para te acompanhar nas redes Rede social, sociais? principalmente o Instagram, @LaricePedrosa32. Com 2 SZ, Pedrosa32. Ou se colocar direto Lari Pedrosa, já vai me Acho encontrar. também. Isso. Estou lá no Bom, Instagram conversando com as pessoas, fazendo lives, que legal. escrevendo. Obrigada, viu? Eu que Foi agradeço, um Priscila. prazer te conhecer e conhecer a sua obra também. Muito obrigada. Obrigada.